Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor e hoje um dia muito especial, o último dia do ano. Um ano em que muitos deixam somente para agora fazer uma reflexão e um balanço de tudo o que aconteceu no ano que está para terminar. Deveríamos fazer esse balanço e essa reflexão periodicamente, mas infelizmente não é assim que acontece. Venho lhe falar agora que eu estive no Natal na casa da minha mãe, passei com a minha família, foi uma bênção muito grande, né? A família toda reunida e muitos ensinamentos do Senhor. Eu estava na casa da minha mãe, né? Foi lá que eu fiquei. E nós vimos um especial sobre da novela Gênesis, né? Sobre o livro de Gênesis que está na Bíblia. E me levou a refletir sobre algumas coisas que eu não tinha refletido, né? Me levou a pensar em algumas situações e eu quero compartilhar essas situações com vocês. Nós vamos entrar nesse novo ano, 2003 está chegando, e é um ano de recomeços. Todo ano é um ano de recomeços, todo dia é um dia de recomeços. Então, como para alguns, o recomeço começa no ano que ele inicia, então eu quero fazer essa reflexão. A Bíblia não fala muita coisa sobre o que aconteceu com Adão e Eva depois que eles foram expulsos do paraíso por causa por causa dos seus pecados e das suas desobediências. Apenas fala sobre que eles foram expulsos, fala sobre o assassinato, né, o primeiro assassinato de Caim sobre Abel, fala que eles tiveram um terceiro filho chamado Sete, fala sobre a descendência de Adão, enfim, ponto final. Mas a novela precisa de um pano de fundo para desenrolar a sua história. E eles buscam muito desse pano de fundo nos relatos históricos que Israel tem, mas também eles colocam muitas coisas que eles imaginam que aconteceu. Infelizmente, algumas coisas elas batem de frente com a Bíblia e não mostram que não foi bem daquela forma. Mas nós podemos tirar muitas lições disso no nosso dia a dia. Não levar como palavra de Deus, mas levar como experiências de vida. E uma delas foi sobre o relacionamento de Adão com Deus. Em Gênesis 3:8, diz assim a palavra do Senhor: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então a gente conclui que existia sim um relacionamento entre Adão e Deus. Eles se encontravam na virada do dia. Eles conversavam e sabe somente Deus o que era essa conversa. Mas eu fico imaginando hoje, se fosse eu, iria falar sobre o meu dia, eu ia falar sobre as coisas que foram boas no meu dia, eu ia falar sobre as coisas ruins que aconteceram no meu dia, eu ia pedir conselhos. Só que Adão vivia no paraíso, não existia coisas ruins, ele ainda não tinha pecado. Então eu imagino só o compartilhar de coisas maravilhosas e de experiências que ele estava vivendo com a Eva, que era algo novo para ele também, porque tudo era novo, tudo muito novo. Imagina, você morando numa casa nova, que foi decorada por outra pessoa, você vai descobrir coisas novas, cômodos novos, aquela sua alegria. Eu imagino que fosse esse êxtase, um êxtase até muito maior, porque ele estava diante de Deus, ele tinha a presença do Pai perante ele a qualquer hora do dia, mas eles se encontravam na virada do dia. E eu fico imaginando como foi a dor dele como foi a dor dessa separação, né?
Com a desobediência veio o pecado e a consequência, não é? É castigo de Deus. Não é castigo de Deus. É a questão da consequência do seu pecado. Você erra, você não pode ficar impune. Eu estava outro dia conversando com um amigo meu, e ele falando que, na verdade, a expulsão de Adão foi para proteção nossa, porque ele teve conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia ficar no jardim e comer ainda a árvore da eternidade, porque dentro do pecado ele ia viver a morte eterna. Imagina o tanto que seria ruim para nós viver a morte eterna. Então Deus expulsou Adão e Eva para a própria proteção. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Porque a árvore da vida eterna era a vida eterna. Mas a vida eterna no pecado é morte eterna. Mas ainda assim foi triste para Adão e Eva. E eu fico imaginando a falta que fazia quando chegava na virada do dia e ele não tinha mais o pai para conversar. Agora sim, para desabar as coisas ruins que aconteceram no seu dia, as experiências boas que ele teve, o aprendizado diferente daquilo, totalmente diferente que ele aprendeu. Eu fico imaginando como que eles aprenderam tudo, porque hoje nós temos tudo pronto. Até mesmo a história antiga já tinha pronto de alguém, mesmo que alguém aprendeu a fazer a roda. Ok, aprendeu a fazer a roda. Mas você tinha um norte de onde sai daquela roda, porque alguém anterior já tinha pensado alguma coisa. Adão não teve ninguém anterior, ele era o anterior, em que sucederia as ideias de muitos, entendeu? Imagina Eva, quando ficou grávida, ela não imaginava como seria a primeira gravidez, imagina a dor de parto, não sabia como seria ganhar neném. Eu imagino que tudo foi muito confuso e muito doloroso para eles. Então eu fico pensando que o pecado para eles também teve um peso muito grande. Muito grande porque eles não tinham essa reconciliação com Deus que nós temos hoje, eles não tinham ninguém para orientar eles. E eu imagino que deva ter sido muito difícil, muito. E no capítulo 4 de Gênesis, lá no finalzinho, no versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Também Sete nasceu um filho. Não, também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Somente quando nasceu o neto de Adão é que o nome do Senhor começou a ser invocado. E eu fico imaginando o que levou, de repente, Adão a não falar com Deus, a não berrar por o Senhor. Seria vergonha? Seria raiva? Seria medo? Tinha tanta coisa que estava afastando Adão e Eva de Deus, mas somente quando o neto de Sete nasceu, de Adão nasceu, é que o nome do Senhor começou a ser invocado. E aí eu começo a pensar em algo muito interessante que eu quero ler para vocês. Em 2002 nós fizemos tantos planos, tantos projetos, tantos sonhos que não aconteceram. Tantas promessas que não cumprimos. Tantos relacionamentos que foram desfeitos, tantas famílias que foram desestruturadas. Tanta corrupção, imoralidade e o ser humano mostrando-se cada vez mais a sua pior face. Em meio a tudo isso, na internet criou-se uma verdadeira guerra virtual, onde muitos daqueles que não concordavam com a opinião do outro desejavam a morte da pessoa. Muitos falam, mas por que você está se chocando? As pessoas que não querem Deus e não têm Deus, é isso que acontece, mas eu realmente não adianta, eu sempre me choco. Então teve o incêndio da Havan, a pessoa é de um partido
como é que fala? Ele apoia um determinado partido político, o que tem sido hoje uma oposição para outros. E aí eu vi uma pessoa virando e falando: eu achei lindo quando eu vi o fogo, o incêndio na loja da Havan. Eu queria mesmo que aquelas pessoas que ficam apoiando o político tal estivessem lá e morressem. Eu fiquei chocada, porque não é porque uma loja, uma empresa de outro partido, da qual eu não concorde, que eu vá falar que acho lindo e me regozijar no infortúnio do outro. Será que a pessoa pensou que ali também trabalham pessoas que também fazem parte do mesmo partido político deles? Que não é porque é uma loja onde o dono apoia que todos os funcionários também apoiem. Todo mundo tem o direito de ter uma opinião contrária à sua. Que eu vá falar do que eu penso e da verdade que eu acredito é uma coisa, mas desejar a morte, nunca, jamais, em tempo algum. Eu detesto o sistema comunista, mas por isso eu vou querer que as pessoas que estejam nele morram? Não. Eu não posso desejar a morte de ninguém. A Bíblia é clara quando ela diz que Deus não se alegra na morte do ímpio. E com isso, eu quero dizer para vocês que teve um momento no livro de Gênesis que Adão, e é exatamente o que eu digo, é contrário ao que fala, porque diz que somente quando Enos nasceu é que passou-se a invocar o nome do Senhor. Mas naquele momento, naquela situação, eles colocam Adão sentindo muita falta de Deus e se reconciliando com Deus, pedindo a Deus que não o abandone. E eu quero compartilhar esse momento com você. É uma oração. Eu vou compartilhar essa oração e esse louvor com você e volto daqui a pouco. Provavelmente em lágrimas, porque é um momento muito, muito emocionante para mim e que toca muito a fundo ao meu coração. Vamos assistir? Olá, pessoal, eu estou há 10 horas tentando postar o vídeo que eu fiz de manhã às 8 horas da manhã. Acho que inclusive vocês estão escutando meu cachorro latir, porque já são 18 horas, os fogos já estão começando a pipocar e eu até agora não consegui subir o vídeo. Eu fiz 5 tentativas, tentei tirar a logomarca, fiz de tudo que eu podia, mas não deu certo. Então eu estou tentando fazer agora nas imagens, pelo menos para postar a oração dele. Se não der certo, vai direto para o meu vídeo final e eu peço que vocês vão lá no vídeo que está nas descrições e façam. Eles conseguiram tirar os direitos autorais, eu não consegui. Então Deus abençoe vocês. Vamos às imagens, vamos ver se vai dar certo. Já faz tanto tempo. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim
da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite. Em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu me afastei do Senhor. Mas eu preciso tanto. Eu quero tanto. Eu sei que eu não mereço. Mas se existe alguma chance, por favor. Por favor. Pai. Pai. Como eu disse, eu não consegui conter toda a emoção, porque o momento é muito forte para mim. Ali Adão, ele entende o pecado dele, ele entende que ele fez tudo errado no final, ele não orientou Eva conforme deveria mesmo, ele comeu do fruto, ele fez o que não deveria ter feito, ele não a protegeu, e ele entende que ele não merece o perdão de Deus, mas ele pede que, se possível, Deus perdoe ele novamente. E é muito forte isso, porque isso acontece conosco todos os dias. Nós pecamos e muitas vezes nós nem nos arrependemos daquele pecado. É só uma mentirinha, é só um pensamento errado, é só que esse só vai se juntando e vai te afastando de Deus, vai nos afastando de Deus. E eu comecei falando sobre Gênesis e vou terminar falando em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. E diz assim a palavra do Senhor: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Então o ano está chegando. Não sabemos o que vai acontecer. Uns acham que vai ser bom, outros acham que não vai ser. Uns têm certeza que não vai ser bom, outros têm certeza que vai ser maravilhoso. Mas, na verdade, ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Somente Deus é que sabe. Mas de uma coisa é certa, nós devemos pedir perdão ao Senhor. Nós devemos nos aproximar mais dele.
nós devemos ter mais intimidade com o Pai, para que Ele possa nos fortalecer nos dias maus, porque eles virão, porque eles vêm e virão. Mas também é certo que Ele permanecerá conosco até a consumação do século. Eu desejo a você, gente, é muita emoção, eu não consigo. É muita emoção. E eu espero que essa emoção, esse momento que toca o meu coração, atinja você, que o Espírito Santo que está falando comigo, fale com você. E eu desejo um 2003 repleto da presença de Deus e que ele seja marcado por uma maior intimidade com o Pai. Deus nos abençoe e feliz ano novo.